Quero saudar a você, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para a lição de número 12 destas 13 lições que está falando sobre a igreja que nasceu em Jerusalém, uma igreja que foi missionária, e agora nós já estamos vendo a expansão deste evangelho em todo o mundo. E a lição de número 12, ela é intitulada O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. Este vídeo aqui é a lição comentada, a nossa lição tradicional deste canal, e se você é novo por aqui, muito bem-vindo ao canal da professora Manuela Barros. Nós temos 2 tipos de vídeo nesse trimestre. Essa é a minha lição tradicional, vou deixar o link abaixo na descrição do vídeo, tanto o roteiro como o link para o vídeo, você poder assistir, uma vez que esta lição comentada é baseada, como a maioria dos irmãos usa, no nosso comentário, na nossa revista. E a lição número 12, na verdade, em lendo-a e estudando-a, eu não tenho muito o que acrescentar. O que eu tive para fazer, em termos de explicação, eu fiz neste roteiro aqui, neste vídeo, você pode ficar à vontade de assisti-lo. No entanto, eu gostaria de usar esta oportunidade para te dar 3 ideias de discussão em classe, de uma tarefa que vai fazer os seus alunos interagirem com a Bíblia, interagirem com você e, sobremaneira, interagirem com o assunto que nós estamos estudando nessa lição. Então, diferente de outras lições comentadas, eu não vou estar lendo a revista, eu tenho certeza que você já o fez, mas o que eu vou estar fazendo é que a cada tópico, o 1, o 2 e o 3, eu vou te dar 3 ideias, né, para você fazer aí com a sua turma. No primeiro tópico nós temos, portanto, nós estamos na lição de número 12, que começa na página 82 da Revista dos Adultos. O primeiro tópico está na página 85 e é intitulado Uma Igreja com Consciência Missionária. O que nós vemos, a ênfase do nosso comentarista aí, é na questão de como o evangelho chegou ali em Antioquia, né, como pessoas leigas, pessoas que na verdade não estavam no ministério, evangelizaram aquele lugar. Então, o primeiro tópico de discussão aí que seria interessante seriam as maneiras de evangelizar. Quais seriam bons recursos? Quais seriam boas maneiras, eficazes? Maneiras que nós podemos espalhar a palavra de Deus, que nós podemos, enfim, falar de Jesus em dias como hoje. Eu sei que é um desafio, não é só você que sente e ressente este desafio de pregar o evangelho. No entanto, nós temos este mandamento, né, da parte de Jesus, e a pergunta para nós é: qual seria a maneira que você se sentiria mais à vontade? Talvez seria, por exemplo, folhetos. Você tem um folheto com você, não é? Um folheto bem escrito, com uma comunicação que você acha que vai alcançar as pessoas, e com relação a isso, às vezes, eu não sei como é a sua realidade na sua cidade, os folhetos que tem, mas, para ser sincero com você, eu que estou, não é, fora do Brasil já há tanto tempo, eu já escrevi os meus próprios folhetos, né? Então, já escrevi, claro, nós mandamos imprimir aí alguns para termos e passarmos para alguém. Assim que, espero em Deus que já tenha, né, impresso, você não precisa, mas se você tiver esta ideia, é uma maneira, enfim, deixe os alunos falarem, né, coloquemos, por que não dizer assim, o desejo de novo, a possibilidade acessível de falar de Jesus, de pregar a Jesus, e este é um tópico de que a gente pode tomar um tempo para discutir. Qual seria outra maneira? Será que ainda existem cultos públicos? Sim, com certeza existem cultos públicos, mas seria o melhor as grandes passeatas, os grandes shows gospels, seria a melhor maneira de levar o evangelho verdadeiro às almas? Ou seriam os cultos públicos que nós ainda fazemos em alguns lugares, né, e fazíamos muito mais há anos e décadas atrás, não é, onde ali se ouve a música e as pessoas vêm, mesmo que de longe, assim, começam a prestar atenção, mas porque há um microfone, mesmo aqueles que não chegam junto vão ouvir a palavra de Deus. Enfim, você pode colocar outras ideias, em verdade, o ideal é que a classe participe, né, mas você ter como professor algumas ideias aí, a questão de você poder orar pelos enfermos. Alguém no seu trabalho está enfermo, alguém na sua escola está enfermo, não ofereça oração, fala, olha, eu creio em Jesus Cristo, eu posso orar por você, uma realidade, uma situação de família e assim por diante. Então são várias maneiras e com certeza isso é algo que nos dá chance de conversarmos, uma conversa franca e própria, né? Como evangelizar nos nossos dias. O segundo tópico vai ser
mais interessante porque nós vamos para a Bíblia Sagrada. O segundo tópico está baseado na página 86, que é intitulado Uma Igreja com Visão Transcultural. E nós vemos o nosso comentarista falando aí da questão da cultura grega, ou cultura helênica, não é? Falando da questão da mensagem do evangelho pregada a um mundo pagão. E nós preparamos, como eu disse neste roteiro, se você tiver interesse, escute a minha explicação ali. O pastor nos deu também alguma explicação que está com certeza no mesmo sentimento, mas por que não usarmos a oportunidade para tentar retirar este ensinamento da própria Bíblia Sagrada? Um dos maiores presentes que eu penso que nós podemos viver e dar a alguém é o prazer de aprender da Bíblia Sagrada. Aprender sozinho, aprender a aprender da Bíblia. Amém? É muito bom ouvir uma pregação, é muito bom ser ensinado na palavra de Deus. Mas é um sentimento muito especial quando nós lemos e encontramos algo que talvez até nunca fomos ensinados, mas que nós temos esta segurança que aquilo que nós estamos aprendendo vem da palavra de Deus direto. Então, por que não darmos esta oportunidade aos nossos alunos? Claro que este trabalho aqui, você vai diferenciar como fazê-lo dependendo do nível da sua turma, não é? Então, alguns, você não precisa fazer nada mais do que explicar como fazer e eles mesmos vão conseguir dar a resposta. Outros você vai fazer com ele, caminhando em cada versículo e assim por diante. Então, eu vou te dar 3 textos aí. 2 foi o que o pastor José Gonçalves deixou para nós. Na página 87, logo debaixo daquele quadrinho vermelho, né? Então ele escreve aí, ou seja, bem lá no meio diz assim, ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar os seus falsos deuses e voltar para o único e verdadeiro Senhor, encontrou aí? E aí ele deixou o texto, olha lá, de Atos, capítulo 14 e 15. Também para nós ele deixou Atos 26, 18 e 20. E eu vou acrescentar aqui Atos 17, 16 a 31. No 14 e 15, você vai ver que foi como o evangelho chegou em Listra, uma cidade chamada Listra, né? Neste próximo texto aqui, é Paulo explicando a Agripa acerca do seu ministério. Agripa. E neste terceiro aqui, nós vamos ver o evangelismo ali no Areópago. Isso aqui não é o mais importante. O importante é nós termos essas 3 referências bíblicas aqui, ok? Quando nós o que vamos fazer aqui é olhar para cada um destes versículos e o que nós estamos buscando são as características do evangelismo de Paulo. Paulo é um judeu, mas o chamado, a vocação dele, foi para levar o evangelho aos gentios. E como nós estudamos aqui, se você leu, claramente você sabe disso, nós temos comentado já algumas vezes também sobre isso, o evangelho aos que não conhecem nada deste Deus criador, ele é apresentado de uma maneira diferente, porque a pessoa não tem noção de pecado, não sabe que a criação veio de Deus. Enfim, os seus deuses, eles entendem que cada nação tem os seus deuses. Você lembra disso? Quando você lê o Antigo Testamento, você sabe que as nações eram conhecidas pelos seus deuses, né? Então, é bastante diferente de uma cultura judaica, cristã, que nós temos hoje para evangelizar. Então, por que não aprendermos? Eu vou fazer Vamos trabalhar aqui nestes textos, eu vou caminhar com você toma suas anotações, e aí você decide como fazer isso com os alunos. 14 de Atos e versículo 15, o texto diz o seguinte, aí você pode até sublinhar já, né, os pontos principais. Atos 14, versículo 15 diz, e dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar, e tudo quanto há neles. Eu não coloquei aí todos os versículos da história. Na verdade, até você sabe que este texto veio aqui do pastor José Gonçalves para nós, tá? Mas é bom que você conheça e você possa explicar para a classe que o que aconteceu aqui é que o apóstolo Paulo fez um milagre, né? Jesus fez por ele um milagre, e as pessoas daquela cidade, pagãos, entenderam que eles eram deuses que desceram do céu e chamaram de nomes, né? De Júpiter, Mercúrio chamou Júpiter Barnabé e Mercúrio chamou Paulo. E começaram a querer sacrificar a eles. Este negócio de sacrificar é pegar bicho e vir matar e fazer adoração
a Paulo e a Barnabé, porque eles entendiam que um milagre como aquele, só um Deus, né? Então ele diz, olha, os deuses se fizeram homens, estão aqui no nosso meio. E começaram já a vir adorar, dançar e trazer, já foram chamar lá o líder da religião deles para vir adorar também, para fazer sacrifício, tudo isso aconteceu. Então Paulo tenta pará-los com estas palavras. E através destas palavras, ele está evangelizando. Quais são as palavras evangelísticas de Paulo no texto que nós lemos? Primeira coisa que nós vemos aqui: somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Este é um assunto interessante, de nós dizermos que, olha, nós estamos dentro de uma mesma humanidade. Os nossos desejos humanos são iguais. Nós somos, primeiro aqui no contexto, é que diz assim, eu não sou espírito, eu não sou um Deus, eu sou homem igual você, tá? Mas o fato de nós nos lembrarmos ou partirmos do princípio das nossas paixões já nos vai lembrar que a nossa natureza tem desejos próprios e nós que conhecemos a Deus sabemos que estes desejos muitas vezes estão em desobediência a Deus, né? Assim, são contrários ao querer de Deus. Então essa é a primeira palavra que eu vejo evangelística ou no caminho do ensino de Paulo para estas pessoas. Então, primeira coisa. Segunda, vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo. Ora, vaidades a Deus. Mas espera aí, será que isso vaidade é a nossa vaidade? Não. Vaidade na Bíblia, e neste contexto aqui, são os deuses que eles adoram. Então, Paulo chamava as estátuas, os animais que eles adoravam, vaidades. Esta é uma terminologia que é usada no Antigo Testamento, que é usada em toda a Bíblia. Então, Paulo aqui fala, olha, o que eu estou apresentando para vocês é que vocês têm que se converter destas vaidades, aquilo que eles estavam fazendo, para um Deus, aleluia, para o Deus que é vivo, ok? Então, a palavra-chave aí, segunda, é converter. Converter é tornar-se para o outro lado, ou seja, deixar o caminho das vaidades e vir para o caminho do Deus vivo. Agora, ele vai falar, a próxima coisa que nós vamos aprender deste versículo é que é importante para essas pessoas entender, porque um Deus por outro Deus, para eles, não muda muita coisa. Claro que eles podem falar que ele é mais poderoso, ou aquele gerencia a chuva, aquele outro gerencia a fertilidade, aquele outro Deus gerencia o amor. Não é assim que a gente aprende das mitologias e dos deuses, né? De antigamente, ou verdade até hoje, do mundo pagão. Mas ele diz, o Deus que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Então, a apresentação do Deus Criador, você vai ver que se repete como tema da pregação de Paulo para um mundo pagão. Então, nós aprendemos aqui deste versículo, o que a gente aprendeu? Somos humanos e temos as nossas paixões humanas. Segundo lugar, estamos anunciando que vocês se convertam, ou seja, tornem o seu caminho das vaidades, que são os seus deuses, para um Deus que é vivo. Agora, quem é este Deus? Eu vou te dizer. Este Deus é o que criou, que fez o céu, a terra, ou seja, o Deus Criador. Amém? Então, essa explicação nós encontramos o que Paulo pregou para o mundo gentílico lá em Listra. Vamos ao próximo texto que o pastor nos deu aí, 26, 18 e 20, né, de Atos ainda. Diz, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Versículo 20. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Se a sua Bíblia tem letra vermelha para aquilo que Jesus fala, você já viu que no 18 está em vermelho. Por quê? Escrevi aqui como introdução, Paulo está falando com um homem líder, um homem do governo, o rei Agripa, e ele está depondo ou explicando a sua causa diante dele. E no versículo 18 ele está explicando do encontro que ele teve com Jesus. E o versículo 18 são as últimas palavras que Jesus falou a ele, não é? Como o chamado de Paulo. Então, no versículo 18, e é bom se você tiver a oportunidade, né, tomar um tempinho de ler antes, mas aí para a classe encontrar somente no 18, são as palavras, portanto, de Jesus, ou seja, como Jesus falou sobre este evangelismo aos gentios. Porque ele disse, você, Paulo,
vai ser usado, vai ser ministro, vai ser testemunha, não é? E sendo enviado para um mundo, aí ele diz no versículo 18, para você abrir os olhos, ou seja, claro que é o poder de Deus que age nele, mas abrir os olhos é a primeira coisa. As pessoas no mundo estão vendo, entendendo as coisas espirituais como são? Claro que não. Se eles não conhecem ao Deus verdadeiro, se não conhecem que há uma vida eterna, que há dois caminhos, que há céu e inferno, eles não conhecem a verdade. Os seus olhos estão cegos para a realidade das coisas espirituais. Então, o que Jesus aqui não é a mensagem de Paulo, mas é a mensagem de Jesus, que haveria de ser usado para quê? Para abrir os olhos. E que mais? Das trevas os converteres à luz. A mesma palavra conversão, mas aqui vem uma lição muito importante para nós. É que Jesus está dizendo-nos com todas as letras que estas pessoas que não conhecem a Deus, ele diz, eles estão em trevas. E o seu ministério, esta palavra do evangelho, esta mensagem, é para que se converta do caminho das trevas para estarem na luz, deixarem de pertencer a este âmbito, a este reino de trevas e pertencer à luz. E aí Jesus ainda explica mais ainda, com palavras mais claras, trevas e luz. Veja o que ele diz: do poder de Satanás a Deus. Então, se a gente colocasse duas colunas, o lugar das trevas está abaixo do poder de quem? Do poder de Satanás. E a luz é Deus. Amém? Então ele diz, olha, você vai ser usado para pregar esta palavra e lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, do poder de Satanás a Deus, por quê? A fim de que recebam a remissão dos pecados. Ou seja, tudo isso é para que eles sejam perdoados. O que separa o homem de Deus chama-se pecado. É assim de simples. O que separa o homem de Deus chama-se pecado, e é por isso que mesmo alguém que conheça Deus, se vive uma vida no pecado, não pode estar em comunhão com Deus, porque o que separa o homem de Deus é o pecado. Então Deus aqui, e Jesus fala para Paulo, olha, para que eles se convertam e recebam o perdão dos seus pecados e a sorte entre os santificados pela fé. E sorte entre os santificados é um lugar, não é? Um lugar entre aqueles que já foram santificados pela fé. A fé é a maneira de você crer e entrar neste reino, acreditar nestas palavras, receber esta mensagem, confessar esta mensagem que você aceitou e recebeu, e assim o Senhor vai te perdoar. Agora, no versículo 20, vem o que Paulo fez, contando a Agripa, claro, né? Ele disse, olha, eu anunciei este evangelho. Aí ele diz aonde, né? E no final ele disse, e aos gentios. Olha as palavras aí da pregação, do que ele falava, que se emendassem. O que é se emendar? Eu não sei, culturalmente, em alguns lugares, a gente usa essa terminologia, em outros lugares não se usa muito. Se emenda, menino, não é? Ou seja, deixa de fazer coisa errada e faz coisa certa. E ele diz, se emendar e converter a Deus, a mesma palavra. Então nós vimos lá em Atos 14, né, que ele falou em Listra, e agora ele está dizendo que em todos esses lugares dos gentios, ele trazia uma mensagem aos gentios que se emendassem, que se convertessem a Deus fazendo obras dignas de arrependimento. O que a gente vai entender por aí? Ora, primeiro, quando você manda alguém se emenda, é porque a sua vida não está emendada, não está correta, não está bem. E Deus colocou no ser humano esta consciência moral, ok? O ser humano, quando faz algo errado, grosseiramente, que falta ética total, não é? Ou seja, mata alguém ou roubar, ele sabe intrinsecamente que isso é errado. Porque Deus colocou esta consciência no homem. Ele pode dizer o que quiser, mas esta é uma realidade. Então, a mensagem do evangelho que Paulo diz ao mundo pagão é que se emendem, que se convertam, ou seja, virem-se para o caminho de Deus e olha a palavra final, pratiquem obras de arrependimento. Por quê? Porque quem se arrepende de verdade, o que significa arrependimento? É dizer, olha, eu fazia uma coisa e eu me arrependi. Eu não só me entristeci porque o que eu fiz é errado, mas eu vou para o outro caminho. Isso é conversão, né? Então, quem se converte, ele pratica a obra que mostra que se arrependeu. Então, se arrependeu é meio que um sentimento, não é assim? Eu sinto mal porque eu fiz, eu confesso e eu não queria e eu não quero mais fazer. O não quero mais fazer é um coração arrependido. Agora,
A conversão é você dar fruto de arrependimento. É o que Paulo pregou ao mundo gentílico. Então agora vocês venham para o caminho de Deus, deixe Deus que eu estou anunciando a vocês, e pratiquem obras dignas do arrependimento. É uma mensagem para todos nós, em verdade, mas está aqui, nós estamos aprendendo da palavra de Paulo, da pregação de Paulo, aquilo que ele pregou ao mundo gentílico. O que mais? Atos 17, versículo 16 ao 31, é o texto mais longo, né? Então aqui há muitas coisas para aprender. E aí você pode dar um versículo para cada um, tentar explicar o que eles entenderem ali, caminhar por cada um fazendo, né, um tipo de coisa como eu estou fazendo aqui, lendo, você falando alguma coisa, fazendo perguntas dentro do texto. É um pouco longo, mas é o que eu disse. Para classificar interessante, nós aprendermos da palavra, vamos ver se isso seria uma ajuda. Para mim, eu gosto de fazer coisas como essa e eu espero que seja uma bênção para você também. Capítulo 17, a partir do versículo 16, diz: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então, o que eu aprendo daqui? Primeira coisa, Paulo sofria por uma realidade espiritual. Nós temos a tendência de sofrer pelas necessidades humanas. Nos constrange em ver problemas humanos. Tudo bem, é normal, nós somos humanos. Mas o coração do missionário, o coração de Deus aqui, por quê? Porque o humano passa, é passageiro. Eu sei que isso é duro para nós escutarmos, principalmente em dias como hoje, quando há um outro evangelho pregado dentro das nossas igrejas. E Paulo não desfez das coisas humanas, mas o foco era o mesmo de Jesus. Porque o mais importante é o que é eterno. Ok, vamos lá. Então, qual foi o choque dele em estar ali? Ele sofreu. O texto diz aqui, seu espírito se comovia. Lembra de Jesus comovido? Jesus com compaixão pelas ovelhas sem pastor? Mesma coisa, irmão. É um sentimento espiritual da parte de Deus. Por quê? Porque a cidade estava tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se representavam. Então veja, tática de evangelismo aqui no mundo pagão, tá? Então, no mundo pagão, mesmo que o mundo era pagão naquela cidade, ok? No entanto, tinha uma sinagoga. Então, Paulo se apresentava, era de costume, ele sempre ia na sinagoga, que também precisava de Jesus. Lembre-se que os da sinagoga praticavam o judaísmo, né? E agora, o mundo judaico já passou da lei para a graça em Cristo Jesus, portanto, Paulo precisava evangelizar os seus irmãos judeus, e ele fazia isso. Então, a palavra disputava aqui, no seu original, é com razão explicar, conversar, debater, não é? Usando a razão, usando o conhecimento. Então, isso ele fazia para com os judeus nas suas sinagogas, mas o texto diz aqui que ele também ia na praça pública. Ele ia no meio das pessoas e ali ele também falava. A gente vai ver daqui a pouquinho do que ele falava, porque o texto vai dizer. Mas ele debatia, se alguém aparecesse e falar, mas como é que é assim? E ele falava e explicava. Porque, olha o versículo 18. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele. Ou seja, tá vendo aí? Essas pessoas trocavam palavras, explicações, perguntavam, debatiam a Paulo ali. Uns diziam, o que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Tá aí. Então, com este texto, nós entendemos primeiro que esse negócio de epicureus e estoicos, não esqueça, tudo bem, é gente filósofo, é gente pensador, tá? É os pensadores lá que estavam na cidade, porque só os pensadores, às vezes tem gente que participa, né, que não é muito pensador e que quer debater também. Mas principalmente os pensadores têm mais força naquilo que eles debatem, e eles estavam lá na praça e chegou Paulo com essa história, e veja que história que ele chegou. Ele falou do quê? Ele falava de Jesus e da ressurreição, tá aí. E é por isso que eles achavam que era um pregador de deuses estranhos. E era, porque era um deus estranho para eles, amém? Então, veja que dentro das palavras que Paulo falava para aquele povo pagão, estava Jesus e a ressurreição. Versículo 19. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo, podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Então, olha, veja que coisa interessante. Há pessoas que desconhecem um mundo pagão que está curioso para saber que novidade é essa, ok? Vamos seguir aí, porque vai falar disso mesmo. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Versículo 21, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então, parece que era a cultura da cidade, né? A cultura da cidade
era ouvir coisas novas, né? E que pena que eles não estavam na era tecnológica que nós não estamos hoje. Mas quem chegava lá falando coisa diferente, eles eram muito curiosos, né? De debater, de aprender. Uma mente, como a gente diz hoje, uma mente aberta. E ali estava o missionário para levar a palavra da verdade a estas pessoas. E é uma realidade que nós aprendemos, que o mundo pagão está, exatamente porque é pagão, aberto a tantas coisas, não é? Está aberto a ouvir coisas que são diferenciadas, e ali estava o missionário fazendo esta obra. Versículo 22, e estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. E quando eu vejo essa palavra de Paulo no versículo 22, particularmente, eu encontro respeito àquelas pessoas. Eu encontro uma maneira sábia e amorosa de falar o evangelho àquelas pessoas. Ele está na realidade deles. Eles estão presos e cegos, como ele mesmo, Paulo, entendia. A ponto que ele falou para Agripa, lembra disso? Porque Jesus o falou para ele. Essas pessoas estão cegas. Vai e leva a mensagem para que eles possam ver, né? Então, ele falou com muito respeito, varões, eu vejo, vocês são pessoas supersticiosas. Mas ele não falou isso com desdém, pelo contrário, como quem respeitando e aprendendo da cultura deles. Mas veja a sabedoria de Paulo, a partir do 23 ele diz, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Veja a palavra de sabedoria. Então não só Paulo respeitou-os, diz, olha, eu percebo que vocês são pessoas religiosas, vocês são supersticiosos, porque eu passei nos vossos templos. Então, o missionário, ele lê a realidade cultural, ele respeita, mas ele tem a mensagem da verdade para compartilhar. Compartilhar com amor, porque qualquer outra maneira não vai funcionar, né? E até porque isso é o que enche o coração dele. E ele disse, olha, eu percebi, olha a sabedoria que Deus deu e a oportunidade que ele só encontrou estando lá no meio, não é? Vivendo, entrando naquele templo, inclusive, mas com o coração dentro, orando ao Senhor, na presença do Senhor, e quando ele, de repente, vê aquele altar ao Deus desconhecido, ele disse, é isso, quando ele teve a oportunidade, ele falou, este Deus que vocês não conhecem é o que eu vou apresentar. Vamos voltar àquilo que a gente viu nos outros versículos, apresentar a um Deus que eles não conhecem. A princípio, para um pagão, é mais um Deus, ok? Mas veja que Deus ele apresenta. Vamos lá no 24. O Deus que fez o mundo, tá aí o Deus Criador, e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Pronto, eu estou apresentando para vocês o Deus Criador. E tem uma coisa, porque ele fez tudo, ele não pode habitar num templo feito por mão de homens. Versículo 25, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é o que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então tá aí, apresentando um Deus criador, não é? Do mundo. Que mais? No versículo 25, um Deus criador da vida. Nós temos a vida, quem dá a respiração, quem dá a vida é este Deus. Versículo 26, e de um só fez a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, o gerenciamento desta terra é o criador da terra, é o dador da vida e é o gerenciador da sua criação. Mais ou menos, em poucas palavras, o que o Paulo explica aqui. Versículo 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ou seja, Paulo está ensinando para eles que este Deus fez estas coisas tão maravilhosas para que as pessoas buscassem a origem de onde vem esta maravilha. Tateando, ou seja, buscando onde será, porque não está evidente, mas ao mesmo tempo ele não se apresenta como alguém. Deus é espírito, né? Então ele fez desta maneira para que as pessoas pudessem buscar, porque ele disse aqui agora, Paulo, este Deus não está longe de cada um de nós. Versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, a mesma coisa, segue no mesmo tema, não é? Que ele é o dador da vida e ele é aquele que mantém a vida.
Ele é a própria vida em verdade, não é? Mas é aquele que mantém, é nele que nós, como seres humanos, existimos, a vida pertence a Deus. Versículo 29, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Seria as vaidades, mas aqui ele não chamou desta maneira. Ele só está trazendo num raciocínio lógico que ele apresentou este Deus que dá a vida, que mantém a vida, que criou a grandeza deste universo, que criou os homens individualmente, ou dá a vida aos homens. Aí ele diz, se nós somos geração de Deus, ou seja, viemos dele, como é que pode que ele seja uma coisa feita de ouro ou de prata? Não há possibilidade. E, na verdade, ele não pode ser nada que venha da imaginação do homem, porque ele é maior do que o homem. Amém? Coisa linda. Mas uma maneira de apresentar diferente de falar do Messias, de falar do pecado, de falar da lei, né? Apresentando ao Deus Criador. Versículo 30, e a gente já está quase acabando, é o 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Está aí, outra parte da mensagem de Paulo para os gentios. Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância, ou seja, o que você fez em ignorância, porque você não sabia dele até agora, para ele tudo bem. Ele não vai te punir, é uma dos temas fortes dos deuses, né? Que amedronta muitas pessoas no mundo supersticioso, no mundo pagão, e é mesmo que eles não falem tanto disso necessariamente nos dias de hoje, mas temem, né? Se não fizermos assim, vai nos punir, porque a verdade é que as trevas que está por trás disso, Jesus disse, faz assim mesmo. Se não fizer, vai ser punido. Mas Paulo apresentando um Deus que está dizendo, não, você não sabia. O que ficou para trás, o que você fez na sua ignorância, tudo bem. No entanto, ele está te chamando ao arrependimento. Arrepender-se do quê? Então é porque há algum pecado meu para com este Deus. Eu estou em caminho contrário ao caminho deste Deus. Aí ele segue no versículo 31. Porquanto este Deus tem determinado um dia, tá aí, em que com justiça há de julgar o mundo. Então tá aí. Vocês têm que se arrepender dos seus pecados contra este Deus. Por quê? Porque este Deus determinou um dia de juízo. Tá? Que vai julgar todo o mundo por meio do varão que o destinou. Tá aí. Jesus está aqui nesta pessoa. Então, é um mundo pagão que não entende nada de Messias, não entende nada disso. Há um Deus criador. E vocês estão longe deste Deus, mas não se preocupem, ele não vai punir vocês. Recebam. Venham para ele, se arrependam do vosso caminho, deixem os vossos deuses e venham para este Deus. Por quê? Porque um dia ele vai julgar o mundo por meio do varão que ele destinou. E disso deu certeza a todos, está aí, ressuscitando dos mortos. Jesus disse que o pilar do evangelho era a ressurreição. Paulo ensina, a ressurreição é o pilar da nossa mensagem. E mesmo ao mundo pagão, sendo loucura para eles, Paulo ensina aquilo que é poder de Deus. O que é loucura para o homem, o texto bíblico diz, é poder de Deus para a salvação. Nós não podemos explicar, como nós não podemos explicar o milagre da vida no ventre de uma mulher. Nós não podemos explicar. Mas este é o evangelho que nós temos que pregar. E está aqui o evangelho ao mundo pagão. Então ele falou da ressurreição de Jesus, de que Jesus vai julgar, né? Vai ser o varão que Deus vai usar para julgar. E aqui, então terminamos, né? A partir daí por diante, eles já vão ficar complicar-se um pouco com a situação da ressurreição aí. No entanto, a mensagem foi pregada. Então a pergunta é, o que nós aprendemos aqui? Qual a maneira de evangelizar o pagão? Então nós encontramos destes textos algumas maneiras que são recorrentes, ou seja, aparecem em todos eles, e algumas um pouco diferenciadas. No terceiro e último tópico do nosso estudo, o pastor fala sobre uma igreja que forma discípulos, e o discipulado é algo muito importante na igreja. Quando eu preparei o meu roteiro, eu encontrei 3 palavras-chave que eu gostaria de que essas fossem algo para discussão nossa em classe. A primeira delas é identidade. Identidade. E por que não dizer identidade cristã? A segunda delas seria falsos ensinos. E a terceira delas seria relacionamento com Deus. Ok? Na minha visão, quando eu parei para pensar na realidade do discipulado,
eu encontro que o discipulado ele é importante para estas três coisas. O comentarista nos fala sobre a identidade cristã. Eles foram chamados cristãos pela primeira vez ali em Antioquia. E a pergunta é, o que é ser crente? E hoje nós vivemos num mundo evangélico que ser crente perdeu a identidade. Ser crente já não tem mais uma maneira de vestir, já não tem uma maneira de falar, já não tem uma visão escatológica, ou seja, aquilo que crer em algo para o futuro, já não tem uma visão soteriológica, ou seja, como se salva, já não tem absolutamente nada que seja em comum. E não pode ser assim. Porque Paulo disse, irmãos, até onde chegamos, sintamos uma mesma coisa, sejamos de um mesmo parecer, creiamos numa mesma coisa. No que, irmãos? Naquilo que nós já aprendemos, até onde chegamos. Ele estava, Paulo, escrevendo esta revelação, terminando as cartas que hoje nós temos como revelação completa. Então, esta é a base da nossa fé e a nossa identidade. Agora, se eu e você já chegamos até aqui também no aprendizado dela, é como nós vamos passar para outros. O discipulado, então, vai dizer, olha, irmãos, crente tem este parecer. Crente bíblico crê nestas coisas. Crente busca estas coisas. Toda a questão da identidade cristã é passada através do discipulado. E eu até vou colocar daqui para uma nota aqui sobre o discipulado do pastor, né? O pastor discipula, agora nós também. Eu vou colocar alguns versículos aqui, Hebreus 13, 7. 1 Coríntios 11 e 1, né? A fé dos quais imitais, é o que diz Hebreus 13, 7, né? Dos pastores. 1 Coríntios 11 e 1 é Paulo dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu só estou dando os exemplos aqui, depois você pode usar os versículos à vontade, mas a questão da identidade cristã, né? Nós aprendemos do discipulado. Ser discipulado na nossa casa, pais e mães, irmãos que aceitaram a Jesus antes, seja o discipulado que nós fazemos com os nossos alunos. Nós estamos trabalhando, se não discipularmos, escute por favor, se nós não discipularmos, nós não vamos formar cristãos bíblicos. Se nós formos discipulados por alguém que, conhecendo a Bíblia, vivendo a Bíblia, assumiu a identidade bíblica do cristianismo, esta identidade só vai ser passada através do discipulado. E eu quero dizer para você que há um mundo de cristianismos que estão discipulando os seus cristãos, e é por isso que nós chegamos onde estamos hoje, nessa pluralidade tão grande. E a pergunta é, tá certo? Eu digo que a Bíblia responde. Nós devemos ser como a palavra de Deus nos manda ser. Falsos ensinos, como o discipulado, e a pergunta aí para a classe seria tipo assim, como o discipulado ajuda a identidade cristã? Aquilo que eu falei aqui, talvez seja aí vai depender do nível da turma que você tem. Mas como é que funciona o discipulado no sentido de, você pode até trazer, por exemplo, para a realidade do lar. Como é que você forma os seus filhos para serem crentes como você é? Né? Porque a gente não vai formar o filho para ser crente como outras pessoas são. Geralmente é como nós somos, é uma identidade. Assim como você tem uma identidade familiar dos seus valores, a identidade cristã. Como é que funciona isso? É importante ou não é importante? Claro que é importante. Falsos ensinos. Mesma coisa, a família, nesse sentido, é um paralelo que ensina muito, né? Porque por que a gente ensina determinadas coisas para os nossos filhos? Para ele não sair para a escola, ouvir outra coisa e acreditar. E aprender coisa errada. Não é assim? Seguir caminhos errados. A mesma coisa acontece, a importância do discipulado na casa de Deus, da palavra de Deus, do relacionamento com Deus, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Para que a pessoa, quando escute outra coisa fora, já tenha a proteção, já tenha o conhecimento bíblico e possa dizer, não, isso não é assim não, a Bíblia não diz isso não, né? Meu pastor não fala isso não. E claro que a gente fala do pastor, mas na verdade ele está aprendendo e seguindo a Bíblia Sagrada. Então nós temos da casa também, não é? Dentro de casa eu tenho textos aqui, olha, de 2 Timóteo 1 e 5. E 2 Timóteo, vou te deixar outro aqui, 3, do 13 a 15. Você pode ler esses aí e depois colocar. E terceiro ponto é o relacionamento com Deus. Como é que nós nos aprendemos a relacionar com Deus? Claro que nós trabalhamos o nosso relacionamento, mas quem de nós não ouviu numa pregação ou num culto de círculo de oração, num testemunho de um irmão, que falou alguma coisa do seu relacionamento, da sua intimidade com Deus?
da sua vida de oração, seu professor de escola dominical, qualquer que seja. E aquilo foi uma palavra que para você foi discipuladora, você aprendeu e começou a colocar em prática. E aí começou a vivenciar. Então a pergunta é, quão importante é o discipulado no relacionamento com Deus? E eu quero fechar esta classe lembrando a você, professor, que nós, professores de escola dominical, somos, eu penso que a maior força discipuladora dentro da igreja hoje, ativa. Porque a realidade é que não há, até que eu saiba, um departamento de discipulado. Talvez as classes de escola dominical do discipulado. Mas a verdade é que para seguir a identidade cristã, proteger através do ensino os falsos ensinos e ajudar as pessoas no relacionamento de Deus, não são só 6 meses para fazer isso. Aquilo lhe dá o básico, mas é um trabalho de uma vida. Eu continuo sendo discipulada por homens e mulheres de Deus até hoje, em parte. E hoje eu participo desta obra discipulando a outros. E nós, como os professores de escola dominical, temos essa missão. Agora, veja quão importantes são as 3. Se nós não fizermos a nossa parte, como será a identidade cristã dos nossos filhos na fé? Como será as suas realidades em função dos falsos ensinos que estão aí? E a sua realidade do relacionamento com Deus? Espero que estes projetos sejam de bênção para você. 1 ou 2 ou 3 possam ser usados na sua sala. E semana que vem a gente se encontra, se Deus quiser. Amém.